Bom dia a todos, aleluia. Glória ao nome do Senhor, amém, queridos? Hoje eu quero falar com vocês sobre uma maneira que Deus preparou para a gente, da gente enxergar a nós mesmos e outras pessoas. Porque a maneira como a gente enxerga a nós mesmos e as outras pessoas determina a maneira como a gente sente, como a gente reage, como a gente age em relação a nós mesmos e em relação aos outros. Amém? O apóstolo Paulo, em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17, ele disse o seguinte: assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram. Eis que tudo se fez novo. Isso ele está falando em relação a todo indivíduo, toda pessoa, todo ser humano que está em Jesus, que já recebeu Jesus em suas vidas, já recebeu uma operação gloriosa e sobrenatural do Espírito Santo em si mesmo, já foi regenerado em espírito. Amém? Estes que são de Jesus são os que estão em Cristo. Esses que estão em Cristo são novas criaturas espirituais. São completamente novas espiritualmente, entendeu? Mas o comportamento ainda precisa de mudança, a mente precisa de mudança, precisa de transformação diária. Mas eu quero chamar a atenção para o versículo anterior, que é a base de tudo que eu vou falar aqui. O versículo anterior, ele diz assim: assim que daqui por diante a ninguém conhecemos segundo a carne. E ainda que também tenhamos conhecido Cristo segundo a carne, contudo agora já o não conhecemos desse modo. Cara, esse negócio aqui é muito poderoso. Amém? O que ele está falando aqui é o seguinte: olha, depois que Jesus entrou em cena na história, na humanidade, ele veio separar a humanidade entre carnais e espirituais. Na verdade, ele não veio separar a humanidade, ele veio separar as nossas naturezas entre carnais e espirituais. Ele vai falar que tudo que é carnal é inadequado para Deus, mas tudo que é espiritual, entendeu? É perfeito e adequado em Jesus. O que ele quer dizer com isso? Ele quer dizer o seguinte: se a gente não aprender todos os dias a fazer uma separação bem nítida do que é espiritual, daquilo que é carnal, a gente vai continuar patinando no gelo. A gente vai continuar sofrendo pra caramba, porque a gente tem uma ideia completamente errada de nós mesmos e de outras pessoas. A gente não tem capacidade espiritual de enxergar as coisas como Deus enxerga. É o que ele está dizendo aqui. Quando ele diz assim, a ninguém conhecemos, quer dizer, daqui por diante a ninguém conhecemos, ele está dizendo o seguinte: olha, daqui por diante a gente tem que ter uma visão, a gente deve enxergar todas as pessoas e nós mesmos segundo o Espírito, porque se nós enxergarmos segundo a carne, a gente vai também reagir segundo a carne. Entende o que eu quero dizer? Ou seja, se eu não enxergar como Deus enxerga, eu estarei enxergando na carne. Porque Deus não enxerga ninguém na carne. Deus enxerga todos segundo o Espírito. Porque se ele enxergar na carne, ele só vai ver a inadequação humana. E nós temos essa tendência de olhar todo mundo segundo o comportamento, segundo a história da vida, segundo o que aconteceu ao longo dos anos, segundo as palavras que foram ditas, segundo
as ações e reações que tivemos e tiveram conosco. Toda essa teia que eu estou falando aqui chama-se carne. Essa teia de histórias humanas, carnais, faz com que a gente olhe para as outras pessoas sempre segundo a carne. Você fez isso comigo, portanto eu estou lembrando. O que você está fazendo? Você está conhecendo essa pessoa segundo a carne, você está lembrando segundo a carne, você está enxergando segundo a carne. Entende o que ele está dizendo aqui? Ele está dizendo o seguinte: agora em Jesus, nós somos convocados por Deus para sair dessa esfera meramente humana, diabólica e até satânica de enxergar e passarmos para um patamar superior de enxergar as coisas. Porque, primeiramente, nós precisamos nos enxergar segundo o Espírito. Nós precisamos sair dessa tirania desgraçada de que nós somos condenados a viver eternamente debaixo desta sentença diabólica de que nós somos imperfeitos. Nós somos como todo mundo é. Nós agimos e reagimos conforme essa natureza caída. E nós, em Jesus Cristo, nós fomos tirados desse império maligno da carne. É isso que Paulo está dizendo aqui. Nós, a partir de agora, não conhecemos ninguém segundo a carne. Por quê? Porque a carne, ela é uma natureza condenada, uma natureza estragada, uma natureza de Adão, uma natureza cheia de trauma, cheia de mimimi, cheia de não me toques, cheia de sofrimento, cheia de tristeza, cheia de manias. Você quer coisa pior do que a carne? É isso aí. Deixa eu ler um versículo para você. Eu espero que você esteja já tendo essa percepção do que significa esse troço chamado carne, porque eu quero ir além no argumento para a gente poder fechar o áudio. O apóstolo Paulo, ele falou o seguinte em Romanos capítulo 7, versículo 18, ele diz assim: porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum. Olha só, um dos homens mais espirituais da Bíblia, o apóstolo São Paulo, ele teve que admitir essa grande verdade de que na carne dele, na natureza meramente humana e carnal, que ele nasceu com ela, aquela coisa do Adão, nessa natureza carnal ele diz o seguinte: não habita bem nenhum na carne. Se Paulo andasse segundo a carne, eu ia olhar para ele naquele tempo e ia ver um bocado de problema, um bocado de defeito, um bocado de raiva, um bocado de frustração, um bocado de ódio, um bocado de, de insatisfação. E tudo isso vem da carne, dessa natureza meramente humana, caída. Essa carne não aguenta nada, essa carne ela é sempre sofrível, ela está sempre sofrendo, entende? Carne é isso. Carne é isso. A carne, ela não tem poder de se sobressair aos seus próprios sofrimentos. Eu quero que você pegue bem isso que eu estou falando. A carne não tem o poder e a glória de sair de debaixo desse sofrimentozinho meramente humano que a gente aprendeu ao longo da vida. Entendeu? O que fizeram comigo, o que foi que aconteceu comigo, olha o que eu sofri, tudo isso vem dessa natureza meramente humana, carnal. Que ela não consegue sair desse negocinho. Então ela olha para todo mundo segundo a carne. Entende?
Eu não consigo dar um salto quântico, falar Deus. Hoje eu não sou mais isso, eu sou uma nova criatura em Cristo Jesus. Eu não vou viver debaixo de traumas. Aleluia. Em espírito não tem trauma nenhum, porque Jesus removeu toda a nossa natureza caída, a nossa natureza pecaminosa, a nossa natureza cheia de ações e reações. Essa natureza dolorida, ela foi removida do nosso espírito. Eu estou trazendo para você uma coisa tão preciosa e gloriosa que você vai ficar de boca aberta e falar: Senhor, é possível viver uma vida assim? Jesus está falando assim, não somente é possível, mas essa é a única maneira de viver. Qual é a única maneira de ter vida poderosa, preciosa e gloriosa? É através do Espírito regenerado que Ele já nos concedeu. Por quê? Porque a carne, essa coisa que ainda está aí, não habita bem nenhum nela. Outro dia alguém me perguntou assim, mas todos nós somos, quem não é assim? Todos nós somos problemáticos, todos nós temos nossos traumas. Eu falei, eu não tenho isso aí não. Falo, tem sim, você tem sim. Falo, eu tenho segundo a carne. Você tem razão. Se você estiver falando da minha carne, eu tenho tudo isso aí que você está falando. Só que eu não me enxergo segundo a carne. Eu não ando na carne. Eu não ando em harmonia com a carne. Eu não ando associado com a carne. Eu saí dessa esfera. Todos os dias eu escolho andar segundo o Espírito, segundo a nova criação, segundo o novo homem. E isso que eu estou falando aqui é fundamental para mim, para você e para todo mundo que quiser viver bem-sucedido no poder do Espírito de Deus. A gente tem que aprender a enxergar corretamente para viver corretamente. Se eu me enxergar na carne, nossa, eu sou o cara mais frustrado do mundo, eu vou ter memórias erradas, eu vou pensar errado de mim mesmo, dos outros. Eu vou estar sempre agindo e reagindo em relação aos outros, com muita raiva e com muita agonia e com muita lembrança ruim, e com muito trauma e com muita frustração e muita inadequação e muita condenação mental. Isso é carne. Mas eu já entendi esse negócio. E aí eu entendo que Paulo está dizendo para mim, filho, você daqui por diante não conheça mais você segundo a carne. Não conheça mais os seus irmãos segundo a carne. Não conheça mais os teus pais segundo a carne. Não conheça mais os teus amigos segundo a carne. Por quê? Porque aí você transcende toda essa coisa satânica que Jesus morreu para você transcender. Está entendendo? Enquanto a gente não entender essa visão gloriosa do Evangelho, a gente sofre pra caramba na vida. Porque a gente está debaixo de uma tirania diabólica chamada natureza meramente humana, carnal e diabólica, adâmica. Essa coisa é tirânica, essa coisa machuca, essa coisa faz você sofrer pra caramba, faz você ter muita raiva, faz você olhar para todo mundo com aquele mesmo olharzinho de sempre, de ação, de reação, de culpa, de raiva, de mágoa. Isso é carne, esse é o território de Satanás. Esse é o território que Satã adora. Satã criou a carne. Quando ele fez Adão cair, ele trouxe Adão para o seu território. E daí para frente, depois que Adão caiu, todos nós nascemos debaixo desse território maligno até Jesus chegar. Quando Jesus chegou, ele morreu, ressuscitou, aleluia, para nos dar uma nova natureza e nos tirar espiritualmente de debaixo dessa maldição eterna que era até então era perene. Mas agora ele fala, não, daqui para frente eu coloco vocês em mim, na minha realeza, no meu poder, na minha natureza, na minha capacidade.
eu vou criar dentro de vocês uma base minha, é o espírito regenerado. Vocês são uma nova criatura de verdade. As coisas velhas da natureza de Adão já passaram nesse espírito. E agora eu deixo com vocês. Como assim, Jesus? Eu deixo com vocês a escolha. Ou vocês vão querer viver segundo essa nova natureza que eu já dei, ou vocês vão querer continuar vivendo segundo a carne que vocês sempre tiveram, e aí vocês vão continuar experimentando a mesma miséria de sempre, no entendimento, nas emoções. Está entendendo o que Jesus está querendo dizer? Ele já preparou tudo, e agora a gente tem que decidir. Eu posso acordar todo dia de manhã e falar, glória a Deus, Senhor, eu não vou mais viver segundo essa carne, eu não vou me conhecer mais segundo a carne, eu também não quero mais olhar e enxergar ninguém segundo a carne. Porque se eu continuar fazendo isso, adivinha o quê? Eu vou continuar reagindo segundo a carne, sentindo segundo a carne. Eu vou continuar na mesma miséria que eu sempre vivi. Portanto, eu decido obedecer a palavra de Deus que está escrito aqui e falar, Senhor, daqui por diante a ninguém eu quero mais conhecer, viver, enxergar segundo a carne, porque a carne não tem bem nenhum na carne, não existe bondade, não existe justiça, não existe retidão, não existe adequação nesta carne. A carne foi condenada por Deus na cruz do Calvário para que a gente não pense segundo a carne, não olhe segundo a carne, não viva segundo a carne, mas segundo o Espírito. Quando eu ando segundo o Espírito em mim mesmo, eu vou olhar para mim todo dia segundo o Espírito. Eu não sou mais esse cara mimimi, eu não sou mais esse cara, sabe, que vive na causa e efeito de uma natureza carnal caída. A carne é isso, é causa e efeito. Alguém causou para mim alguma coisa, o efeito será a minha reação continuamente, eternamente, de raiva, de mágoa, de angústia, de trauma. Eu vou estar sempre pensando no passado, sempre pensando na miséria, sempre pensando em como eu sou dolorido, como eu sofro, como minha carne dói, como minha alma dói. Isso é carne. Mas quando eu ando segundo o Espírito de Deus, ele acha em mim um acordo para ele me capacitar a viver uma nova vida. Quando eu digo assim, Senhor, nesse dia eu acordo em espírito, eu te adoro, tu és o Deus da minha vida. Neste dia, Senhor, eu decido não olhar para mim mais com esse olhar carnal, com esse olhar inferior, com esse olhar de inadequação e de culpa e de mágoa e de rancor e de medo ou de qualquer outra patologia meramente humana. Eu me enxergo em Ti nesse dia. Eu me rendo a Ti. Adivinha o quê? O Espírito Santo fala, aleluia, até que enfim, filho. Até que enfim você está começando a entender que quando você faz isso, você dá espaço para mim, o Espírito Santo falando, para que eu te tome, para que eu te encha com uma nova capacidade, que é segundo a nova criação, não é segundo a carne de Adão. Eu vou te elevar, eu vou fazer você ter capacidade de não sofrer. Eu vou tirar a tua alma dolorida de debaixo desse dodói, de debaixo dessa eterna teia de dor. Dolorido, cansado, magoado, cheio de trauma, de angústia, cheio dessa incapacidade de perdoar grandemente. Eu vou te tirar disso, Deus está falando. E eu vou te tirar desse território maligno de Adão e te colocar firme nesse território de Jesus, da nova criação. Você vai começar a conhecer coisas inacreditáveis que você pode sentir, pode fazer, pode realizar, que você não estava percebendo antes.
você vai começar a viver essa glória da nova criação de fato. Sabe por quê, filho? Deus está falando comigo e com você, presta atenção. Porque eu não vim consertar a tua vidinha, eu vim matar a tua velha vida e te dar uma vida completamente nova. Eu não estou aqui consertando vida, eu não estou consertando comportamento nenhum. Eu não estou tentando consertar o teu comportamento. Percebe? Ele não está tentando fazer isso. Jesus veio fazer isso radicalmente através da morte e ressurreição. Ele matou a nossa velha natureza e agora ele nos dá uma nova natureza em espírito. E ele te chama para essa fé. Ele fala assim, eu quero que você aprenda todo dia a levantar como justo, a levantar como nova criatura e pular para dentro desse território e permitir que eu faça em você a obra preciosa da capacitação. Você está afim? Estou afim. Aleluia. Então você vai andar segundo o Espírito. Você não vai andar segundo a carne. Está entendendo? Então Paulo diz aqui, né? Ele diz aqui que na carne dele não habita bem nenhum. Não é isso que ele falou? Na minha carne, isto é, na minha carne não habita bem nenhum. Então, ele deixou bem claro que quando ele fala que nele não habita bem nenhum, ele está se referindo à carne, essa natureza caída, que ainda está disponível, mas eu não preciso andar em harmonia com ela, jamais. A carne sempre vai estar em mim até eu morrer, mas eu posso agora em Jesus ter a escolha de não andar associado com ela. Ela pode ficar em stand-by, você está entendendo? Sabe o que é stand-by? Stand-by é uma coisa que permanece ao lado da gente, mas a gente não usa, está em stand-by. É isso que Deus quer de mim e de você. Pastor, mas a carne sempre vai estar em mim? Sempre vai estar em nós, mas nós não precisamos andar segundo ela, de acordo com ela. Nós não precisamos mais nos conectar com ela, não precisamos mais usar ela. Nós podemos agora mortificar continuamente essa desgraça por um outro poder superior, chamado Espírito. Aleluia. Glória ao nome do Senhor. Então, se o Paulo falou que na carne dele não habita bem nenhum, por outro lado, ele falou para Filemão o seguinte, Filemão 1,6, ele falou para o Filemão assim, para que a comunicação da tua fé seja eficaz no conhecimento de todo o bem que em vós há por Jesus Cristo. Ele está dizendo o seguinte, a nossa fé, ela é eficaz. A nossa fé é eficaz quando a gente tem o conhecimento de todo o bem que em nós há por Cristo Jesus. Prestou atenção nisso? Lá em Romanos 7 ele falou que na carne dele não existe bem nenhum. Aqui ele está dizendo que em nós existe todo o bem de Jesus Cristo. Então que contradição é essa? Que coisa aparentemente contraditória é essa? De um lado ele fala que não existe bem nenhum, do outro lado ele fala que existe todo o bem em nós. Porque ele está falando de duas dimensões completamente diferentes. De um lado ele está falando da carne. A carne não existe bem nenhum. Do outro ele está falando do Espírito. No Espírito existe todo o bem de Jesus Cristo. Todo o bem de Jesus Cristo foi colocado no nosso espírito regenerado. Todo o bem, todo o bem. A capacidade de amor, de benignidade, longanimidade, paciência, bondade, fidelidade, amor perfeito, paz perfeita, alegria perfeita e outras coisas gloriosas, poder, capacidade, força, tudo isso foi colocado em nosso espírito. Isso existe plenamente em espírito, está jorrando continuamente em espírito, Para quê? Para que daqui por diante eu não me enxergue mais segundo a carne, mas segundo o espírito. Isso é maravilhoso, porque isso transforma radicalmente a minha vida quando eu acordo todo dia em espírito.
Eu não acordo mais na lagarta, eu acordo na borboleta, eu acordo na glória, eu acordo na força, eu acordo na capacidade, eu acordo na alegria, eu acordo cantando, eu acordo louvando. Eu deixo para trás essa vida de tristeza, de raiva, de mágoa, rancor, falta de perdão, entendeu? Porque eu já saí dessa desgraça, desse túmulo. Eu ressuscitei com Jesus para viver uma nova vida e Jesus me capacita. Jesus tira toda essa dor. Daqui para frente ele fala assim, cadê aquela dor que tu tinha no coração contra alguém? Eu falei, o que é isso? Não conheço. Porque Jesus tira a gente de debaixo desse constante, dessa nevralgia da alma. Você não sente mais. Você sente outras coisas mais poderosas, mais gloriosas, que vêm segundo o Espírito. Aleluia. Amém, querido? Você está entendendo isso? Então, o desenvolvimento do raciocínio do apóstolo Paulo é o seguinte, olha, Jesus veio criar em nós uma nova natureza tão gloriosa que agora compete a você e a mim dizer o seguinte, eu vou decidir que território eu quero andar. Se eu andar nesse território da carne, eu vou sempre estar deficitário. Sempre. Mas se eu resolver andar segundo o Espírito, eu não preciso tentar mudar. Esse é um grande erro na boca humana. Pastor, eu vou tentar mudar. Eu estou tentando. Cara, quando a gente está tentando mudar o nosso comportamento, a gente não entendeu tudo isso aqui que Paulo está falando. Entende? Porque quando você entra pela fé nesse território, você não tenta. O Espírito Santo é que vai produzir poderosamente uma mudança radical no comportamento, na alma, no sentimento, no pensamento, na percepção. É o Espírito de Deus que produz isso como fruto. Você não faz esforço nenhum. Aleluia. Entende? Eu estou procurando fazer você entender que o grande problema do sofrimento que você sente está exatamente em você não sair do território da carne. Porque quando você sai e você entra nesse território aqui de glória e de poder, você não precisa mais tentar mudar, tentar viver, tentar produzir em você nada. O poder espiritual de Jesus vai produzir isso em você radicalmente e automaticamente. Mudanças radicais no teu coração, alma, pensamento, sentimento. Você viverá essa vida que já está preparada, que já foi preparada, já está feita. Você não entendeu ainda. Como é comum a gente conversar com as pessoas e as pessoas, a boca manifesta a falta de entendimento. Pastor, eu vou tentar viver. Cara, não tenta, você não entendeu ainda, você tem que se entregar. Você não vai fazer força nenhuma, você vai se render, é diferente. Rendição, o cara que se rende, ele está falando, eu não tenho força. Está entendendo? Deus quer isso de você, Deus quer uma rendição santa a este território glorioso. Às vezes com lágrimas nos nossos olhos, depois de anos de sofrimento, a gente senta numa cadeirinha e vem chorar e vem derramar as nossas lágrimas diante do Senhor. Eu falo, Deus querido, eu estou muito cansado, eu não aguento mais, eu estou sofrendo. Pronto, você está chegando no ponto de Deus. Esse é o ponto do grande poder. Qual é o grande poder? O poder de se render. Cara, como o ser humano é lerdo para entender essas coisas. Essa lerdeza faz a gente sofrer muito na vida. Porque a gente é lerdo para entender e se render. Se a gente fosse rápido, a gente passaria do território da carne para o espírito assim, 2 palitos. A gente fala, Deus, chega dessa miséria, eu não quero mais viver essa porcaria, eu quero me conhecer segundo o Espírito. Eu quero me render se o Senhor promete que vai produzir em mim poder. Glória, eu quero viver esse negócio. Eu não quero mais viver segundo a carne. Eu não quero mais agir segundo a carne, eu não quero mais reagir segundo a carne. Tudo isso causa sofrimento terrível.
Eu não quero também olhar para ninguém segundo a carne, porque se eu olhar para as outras pessoas segundo a carne, eu nunca vou ver nela a possibilidade de bem nenhum, eu só vou ver o mal que ela possui, que ela faz, que ela fala. Você está entendendo? E Jesus está falando assim, não, cara, olha para aquele espírito que está amortecido dentro dessa pessoa. Procura trazer a glória desse espírito morto para Jesus. Está vendo só? A gente para de olhar o comportamento meramente humano dos outros e olha uma glória que está ainda, sabe, dentro daquele coração. Eu não olho mais para ninguém segundo a carne. A pessoa tem um comportamento errado comigo, eu vou procurar agir com essa pessoa segundo Jesus. Amém? Então é muito poderoso esse negócio de viver segundo o Espírito. Porque essa é a vida que Deus projetou para mim, para você, que somos cristãos, né? Essa é a diferença entre entre um cristão verdadeiro e uma pessoa que não conhece Jesus. As pessoas que não conhecem Jesus, elas tentam viver pelo psicológico, entendeu? Pela manipulação do psicológico. Elas vão num psiquiatra, num psicanalista. Vamos tentar analisar aqui para tentar mudar a maneira de pensar. Talvez eu mude o comportamento. Então ela vai tentar fazer um gerenciamento do comportamento, um gerenciamento das suas emoções. Jesus não está propondo nada disso para mim e para você. Nós não vamos gerenciar nada disso, nós vamos crucificar essa carne. E o próprio Espírito Santo vai nos dar um novo comportamento, uma nova capacidade, uma nova emoção, um novo conjunto emotivo brotará dessa nova natureza automaticamente. Eu não preciso gerenciar nada. Eu não preciso tentar mudar comportamento, tentar mudar. Tudo isso eu já aprendi com Jesus Cristo. Antigamente, sim, eu tentei mudar a minha vida através de todas essas técnicas meramente humanas e falhas, carnais. E eu passei anos tentando mexer, consertar minha carnalidadezinha, entendeu? Até que eu vi, Senhor, esse negócio não funciona. Ele falou, claro que não, filho, porque eu já matei esse troço. Eu falei, agora eu tenho que andar segundo o que o Senhor criou para mim. Aleluia, querido. A palavra de Deus diz que o fruto do Espírito é maravilhoso. O fruto do Espírito. Que não é a obra da carne, né? Eu vou terminar esse áudio, que eu poderia falar muita coisa aqui, porque essa aqui é a base da vida vitoriosa. Tudo que eu estou falando para você aqui é a base de libertações poderosas da alma, né? Libertações poderosas da nossa alma, das nossas sensações. O apóstolo Paulo ele diz o seguinte, que existe uma luta entre a carne e o espírito, entendeu? E a gente precisa aprender somente a se posicionar pela fé. Ele diz assim, digo, porém, andai em espírito e não cumprireis essa concupiscência da carne. Entendeu? Concupiscência da carne é o seguinte, é aquilo que a gente aprendeu. A gente aprende a querer, a gente aprende a desejar, a gente aprende desde bebê. A gente aprende a agir e a gente aprende a reagir. A gente aprende a ser emocional, a gente aprende a ser emotivo, mas tudo segundo a carne. Uma natureza fraca, pobre, miserável. Mas se a gente andar segundo o Espírito, a gente vai ter novos desejos, novas ações, novas reações, novas sensações, novas emoções, novas capacidades. Aleluia. Ele diz assim, porque a carne cobiça contra o Espírito e o Espírito cobiça contra a carne. E estes se opõem um ao outro, para que não façais o que quereis. Essas duas naturezas, elas são completamente contrárias, completamente opostas.
Se eu ando segundo o Espírito, eu vou perceber que eu não consigo fazer a vontade da carne. Entendeu? Quando você anda segundo o Espírito, as pessoas vão achar você estranho. Por quê? Porque você já não está andando nem do jeito que elas são. Aleluia. Aí ele diz assim no versículo 18: mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis debaixo da lei. Aí ele fala: as obras da carne são conhecidas, manifestas: prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade. Isso é obra da carne. Essas obras, essas ações e práticas que nascem dessa natureza podre: porfia, briga, emulação, ira, peleja, dissensões, heresia, inveja, homicídios, bebedice, glutonaria, comer demais e coisas semelhantes a essas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Não é? Mas o fruto do Espírito, veja só agora, o fruto do Espírito é amor. O fruto do Espírito é amor. Quando você está nesse território do Espírito, o Espírito Santo produz uma coisa chamada amor. É uma coisa tão poderosa que você não vai tratar nem você mesmo, nem ninguém mais segundo a carne. Entende? Amor. Depois é alegria, alegria plena. Você vai sentir um gozo em vez de sentir raiva. Você vai sentir alegria em vez de sentir rancor. Você vai sentir alegria poderosa em vez de sentir mágoa. Você vai sentir a alegria poderosa do Espírito em vez de sentir inveja, em vez de sentir raiva, em vez de sentir ira, em vez de sentir toda essa porcaria. Você vai sentir glória, alegria, poder, vitória. Então, o fruto do Espírito também tem paz. Olha só, paz. Em vez de sentir, sabe, esse constante fluxo de indignação, de raiva, dessa coisa: não quero mais saber de você, não quero mais saber de nada, não quero mais isso na minha vida. Você vai sentir uma paz gloriosa. Uma longanimidade, entendeu? Essa capacidade elástica de lidar com a vida, com pessoas, com situações. Essa longanimidade é o que vai ser produzido em você por Deus. Você não vai fazer força nenhuma para isso. Essa benignidade, essa bondade serão trazidas pelo próprio Deus. Essa fé constante, essa mansidão, ele está falando aqui, essa mansidão, em vez de explosão, essa temperança, esse domínio próprio, essa capacidade de dominar tua cabeça, dominar teu pensamento, dominar teus apetites, dominar tuas emoções, serão produzidas pelo Espírito, pelo poder do Espírito. Que coisa gloriosa! Aleluia. Amém, queridos? Isso é vida poderosa que Deus preparou para nós. Então, cabe a nós olharmos e falar o seguinte: tem duas dimensões em que eu posso viver todo dia. Eu posso acordar da minha cama todo dia para estabelecer que tipo de vida eu vou viver. Se eu levantar da minha cama segundo a carne, cara, eu vou estabelecer um dia péssimo. Mas eu, Israel Silva, eu não acordo para viver segundo a carne. Eu acordo em espírito, eu acordo no Senhor, eu acordo em justiça, eu acordo em verdade, eu acordo no amor de Deus, eu acordo em unidade com a glória, em unidade com a graça. Eu não acordo para andar segundo Adão, eu acordo para andar segundo o Espírito, eu acordo em louvor, eu acordo em adoração, eu acordo na unção, eu acordo nesse território do Espírito. E Deus produz em mim um dia totalmente novo, cheio de vitórias, cheio de capacidade, cheio de sentimentos gloriosos. Eu não tenho raiva de ninguém. Eu tenho motivo para ter raiva de muita gente.
Eu já fui ferido pra caramba na vida, mas eu não lembro de nada disso. Assim como Jesus me perdoou e arrancou toda a minha iniquidade, eu também tirei a iniquidade de todo mundo da minha cabeça. Eu não olho para ninguém segundo a carne, eu não fico olhando de novo para o passado e tentando desenterrar defunto e fantasma. Não, eu aniquilei isso da minha cabeça pelo poder da fé. Eita glória! Eu não vivo no passado. O meu dia mais poderoso é este aqui, ó. Este é o dia de andar em espírito, o dia do hoje. O dia de gente espiritual é sempre um hoje contínuo. Ele esquece 2 horas atrás, 3 horas atrás, 1 dia atrás, 4 dias atrás, 5 dias atrás, 10 anos atrás. Isso está crucificado para sempre, porque este dia é o dia da glória, é o dia da... Entendeu? Eu não olho mais para trás, eu não olho o que fizeram, o que deixaram de fazer, o que pintaram, eu também não olho para a minha vida. O que eu fiz, o que eu deixei de fazer, as coisas erradas que fiz, a minha história, o meu histórico. Cara, toda essa teia diabólica de carne minha, é carne dos outros, já está crucificada para sempre. A minha visão é uma só. Eu ando em espírito e eu não me conheço mais segundo a carne. E eu não quero conhecer mais a ninguém segundo a carne, porque senão, se eu conhecer qualquer pessoa segundo a carne, eu acabo me trazendo de volta para a carne. Eu vou ficar com raiva de novo, eu vou ficar com ódio de novo, eu vou ficar com rancor de novo. E eu não quero isso na minha vida. Eu quero andar segundo a glória. Para que eu continue andando segundo esse poder, todo dia eu tenho que continuar me enxergando em espírito. Eu não quero saber o que o diabo fala, eu não quero saber o que as pessoas dizem. Eu me desliguei desse conjunto humano para que Jesus possa continuamente fazer o seu poder fluir em mim. Você está entendendo? Isso é muito poderoso. Eu peço que você ore comigo, que você se renda. Talvez você esteja sofrendo há muito tempo e fala: Deus, eu não consigo ter vitória. Eu tento e não consigo. Por quê? Porque você não entendeu essa dinâmica de que é Deus que opera em você. É Deus que capacita, é Deus que traz vida, é Deus que traz novas emoções, é Deus que traz nova esperança, nova glória. É Deus que faz isso. Você se rende e coopera com Ele. Só isso. Amém? Você está entendendo? Para você andar segundo o Espírito, você se rende e aceita o que Ele faz. Tira da tua boca essa frase: eu vou tentar viver isso. Porque isso não é o caminho da vitória. O caminho da vitória é: eu me rendo, eu recebo, eu aceito. E eu não quero mais viver segundo a carne. Eu não quero andar segundo essa natureza demoníaca. A carne é diabólica. A carne te mata, a carne te leva para o buraco. Entendeu? Quando você fala assim: eu vou me defender, eu vou fazer isso, você está andando segundo a carne, cara. Entendeu? Quando você está tentando sempre se defender, sempre se proteger, puta, sai debaixo desse negócio aí, cara. Deixa Jesus ser a tua glória, a tua proteção, a tua vitória. Se rende a Jesus. É Ele que te protege, é Ele que te livra, é Ele que te levanta, é Ele que te honra. É Jesus a tua vida. Agora não sou eu que vivo mais, disse Paulo, mas Cristo vive em mim. Se Ele vive em mim, a minha emoção é dele. Maravilha! Se Jesus vive em mim, não é mais a minha mera emoçãozinha humana, meu conjuntinho emocional caído. Agora é um conjunto emocional celestial que vem de Jesus. É muito poderoso esse negócio. Vamos orar juntos? Aleluia. Feche seus olhos. Senta numa cadeirinha aí. Vamos orar juntos. Uma oração de rendição. Aleluia. Vamos lá. Pai, neste momento eu quero, com meus irmãos, me render a essa glória da Tua nova criação em Cristo Jesus. Senhor, eu estou cansado. Jesus disse assim: vinde a mim, vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Sabe o que Jesus quer dizer com isso?
Vinde a mim todos vós que já não estão aguentando mais, que não aguentam mais. É isso que ele está dizendo. Que olham para vocês mesmos e falam, cara, que vida chata essa vida da carne. Que vida de causa e efeito, de ação e reação constante. Eu não aguento mais esse troço na minha vida e na vida de ninguém. Portanto, eu estou me rendendo ao Senhor neste momento. Pai, vem. O Senhor promete que vai dar em mim a capacidade de eu viver segundo essa altitude que o Senhor estabelece. Eu não vou tentar viver nada, eu não vou tentar viver essa vida, não. É o Senhor que produz. Portanto, eu quero me render hoje. Eu quero fazer disso um hábito santo, de levantar segundo o Espírito. De acordar todo dia na glória da nova criação, na glória dessa nova vida, na glória de permitir Jesus fluir poderosamente, amor, alegria, paz. Não ficar mais com essa coisa do passado, lembrando da minha história. Não, isso é crucificado. Eu jogo uma pá de cal em cima desse túmulo para deixar que essa vida ressurreta tome posse das minhas emoções, do meu coração, dos meus sentimentos e pensamentos. Ó Jesus, vem fazer essa obra hoje em meu coração, diga. Porque eu abro o meu coração e recebo esse poder de Jesus na minha alma fraca, para que eu não ande segundo a carne, mas segundo o Espírito, segundo essa natureza gloriosa de Cristo, e nunca mais segundo essa natureza de Adão, que tanto já me fez sofrer e tanto já fiz também sofrer. Eu não quero mais essa vida de sofrimento, essa vida de miséria emocional. Eu quero agora uma vida de glória, de ressurreição, de vitória, de paz e poder. Portanto, Senhor, eu decido viver segundo o Espírito, para a Tua glória. Em nome de Jesus. Amém? Aleluia. Se você viver isso todo dia, eu garanto para você, Jesus vai florescer tão poderosamente no teu coração e alma, que você não vai querer viver nunca mais, um minuto sequer, segundo essa velha criação. Amém, queridos? Tenha isso firme no teu coração hoje, para a glória de Deus, em nome de Jesus. E creia, você vai ser vencedor por essa nova natureza de Jesus Cristo. Amém? Compartilhe esse áudio, dá o seu like nesse canal e deixe o seu comentário para nós, tá bom? Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém.